Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro Negro. E galera, para quem esperava aí uma goleada do Flamengo sobre o Vasco, a gente viu foi um jogo bem pegado, né? O Vasco numa retranca enorme. O Vasco não fez como da última vez que ele tentou se igualar ao Flamengo, né? Tentou partir para cima no último confronto. E o Mengão meteu aí 4 gols no Vasco. Então dessa vez eles vieram fechadinhos ali, sabendo das suas limitações, sabendo que o Flamengo é melhor. Assim como todo time que joga contra o Flamengo joga na retranca, jogando ali por uma bola. E o Vasco até que deu umas saidinhas ainda, né? E galera, vou trazer para vocês a galera do Linha de Passe, os comentaristas aí falando sobre essa partida, né? O que o Flamengo poderia ter feito para poder sair com resultado positivo. O jeito que o Flamengo jogou, o jeito que o Vasco jogou. Então eles vão trazer todos os detalhes da partida, tá certo? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal Coração Rubro Negro, deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Estamos chegando aí a 4.000 inscritos, né? Então nos ajude aí a bater essa meta aí, tá certo? Então bora pro vídeo de hoje com a galera do Linha de Passe. Créditos aí para a ESPN, galera. Mas a gente começa com um empate entre Vasco e Flamengo no Maracanã, 0-0. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, o Ramon também, os personagens aí desse jogo. 0-0 e eu começo em linha de passe perguntando para você, Eugênio. 0-0 pro Vasco? 0-0 pros dois. É mesmo? É, porque, claro, se você parar pra pensar, William, boa noite a você. Boa noite. Boa noite. Antes do jogo, ok, você vai olhar antes do jogo, o Flamengo é favorito do jogo. Você acha que o torcedor do Vasco teria fechado esse empatezinho lá no começo? Mas com o transcorrer da partida, o jogo foi ficando igual. Os dois teve boa chance. Os dois times tiveram as suas situações. O Rest teve algumas situações ali. Aliás, esse ano ele não está com um bom rendimento, não está conseguindo aproveitar muitas das chances que são criadas para ele. O Vasco teve a oportunidade de estar na frente do placar. É claro que, quando você pensa que no finalzinho do jogo tem um pênalti para o Flamengo, tem um pênalti que parece que vai decidir tudo. É o Gabigol que vai bater, né? O Gabigol que vai bater, que não costuma perder. E o goleiro defende esse pênalti, aí você pode também pensar assim. Mas pelo jogo, por 90 minutos, foi um 0-0 para os dois, porque acho que o Vasco ele conseguiu se superar. Clássico tem muito disso, né? Às vezes o pior time consegue equilibrar a partida em função de se doar mais em campo, tentar travar o adversário, bloquear espaços. E o Vasco teve isso. Ele começou com muita dificuldade de jogar, muito para sair lá de trás, muita dificuldade. Mas já do meio para o final do primeiro tempo, ele já era um time mais solto, que conseguia chegar, que conseguia criar. Usa muito o lado esquerdo, com o Piton, tentando fazer essa bola chegar bem para o Verratti. E no final das contas foi um jogo igual. O estado do gramado ali ainda tira mais ainda a velocidade da bola. Como ele não conseguiu deslocar o Léo Jardim, como que o Gabriel faz os gols de pênalti? Ele normalmente desloca o goleiro, a bola não precisa nem ser muito forte, nem muito precisa para entrar. Se o Léo cai para o outro lado, essa bola entra, mesmo não estando muito próxima da trave. São 51 pênaltis cobrados pelo Gabriel com a camisa do Flamengo. Esse é o 8º erro. Isso, Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Se não for o 8º, é o 9º erro. Posso não estar... Foi o 8º. Foi o 8º. O Léo Jardim é o 3º goleiro a conseguir defender um pênalti do Gabigol, porque a maioria ele bateu na trave quando errou. Lembrando que o Gabriel, boa noite a todos. Claro, eu já me antecipei aqui, não sei se você pretende... Imagina, fica à vontade, fica à vontade. O Gabriel prometeu ao Zico fazer 35 gols nessa temporada. Ele teve a oportunidade hoje, como teve na última apresentação do Flamengo. Uma infelicidade, o pênalti, é isso mesmo. Eu acho que foi, acima de tudo, o mérito do goleiro do Vasco, que foi muito bem na bola e se aproveitou de uma batida que não... Para entrar, com os goleiros de hoje, para entrar assim, tem que ser rente à trave e forte. Senão o goleiro vai conseguir tocar nela. Pode tocar e ela entrar do mesmo jeito, mas o Léo aparou a bola e depois segurou. Isso. A defesa dele foi uma defesa aparentemente tranquila. E muda completamente o que seria a análise do jogo, como disse o Eugênio. Estou de acordo com tudo que ele falou. E para falar um pouquinho mais de Flamengo, que era o favorito teórico por causa do elenco que tem, o elenco do Flamengo continua sendo o principal em nomes e em potencial, o principal da América do Sul. E essa é uma situação que cobra desse elenco o melhor.
né? A gente está observando um momento do Flamengo e deu para ver no momento, na hora da substituição no segundo tempo, quando saiu a dupla Pedro Cebolinha para entrar a dupla Gabriel e Bruno Henrique, os dois jogadores que dividiram as honras de melhor jogador do Flamengo no glorioso e encantador ano de 2019, hoje tem a sua titularidade discutida, é o debate. Então, se a gente lembrar de três últimas imagens, aquele amistoso nos Estados Unidos, que o Flamengo sai na frente, permite o empate. E toda a gritaria talvez seja uma palavra muito forte, mas toda a repercussão negativa o momento sem a bola continua com um defeito, o Flamengo continua permissivo, achando que o jogo acabou, é aquela coisa de sempre, se o Tite não cuidar disso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros técnicos. São uma pré-temporada, um jogo que teoricamente não é nem de competição. Aí tem a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Legal, o Gabriel já entregou um dos gols ao Zico nesse jogo. Mas o Sampaio Corrêa, gente, clássico com o Vasco, independentemente de ser no começo da Taça Guanabara... É a rivalidade, é clássico, um peso enorme. É clássico com o Vasco, é jogo de competição 100% das vezes. E o Flamengo, como disse o Eugênio, também concordo, deveria ter vencido o jogo, mas não jogou para isso. E continua a discussão. Ninguém sabe, né, se o Tite vai continuar insistindo com Pedro Cebolinha. As coisas não estão bem, ou é preciso conter os minutos porque a temporada é longa, aí entram Gabriel e Bruno Henrique. Ele é um treinador que já se mostrou, evidentemente, capaz de lidar com esse tipo de ambiente, né, com jogadores consagrados e, né, com muita história, treinou a seleção brasileira por muito tempo. Mas é um debate que vai acompanhar o Flamengo a temporada toda. Desde hoje. Tem muito jogador para pouca vaga. E é assim. E assim, para o Gabigol cumprir a meta, Breler, dos 35 gols, ele precisa entrar todo jogo, ser titular, né? E ele teve a oportunidade hoje e perdeu. O que o pênalti hoje que ele perde influencia nessa história toda? Porque futebol é muito cruel. É um pênalti, tá vendo? Gabigol não tá bem, a cabeça não tá legal, como ele bateu mal o pênalti, foi devagar e tal. Tem todos os questionamentos, a gente sabe como funciona. Até que ponto essa questão Pedro, Gabigol, depois a gente fala de Bruno Henrique, Cebolinha, um pênalti desse afeta? Boa noite, William, companheiros, fã de esportes. Olá. É evidente que o Gabigol não vive a melhor fase dele há algum tempo já, tenta virar o ano buscando retomar o melhor futebol e para mim é menos sobre a concorrência com o Pedro, sobre os minutos que ele tem tido e mais sobre confiança. É um jogador que... Você acha que ele está sem confiança? O Gabigol é um cara que tem muita estrela e é um cara que personifica essa imagem de ídolo do Flamengo, mas naturalmente nessa fase ruim é normal se abalar, é normal não ter o mesmo aproveitamento de antes. E até se a gente olhar o aproveitamento em pênaltis do Gabigol, continua sendo muito bom, com a camisa do Flamengo, 52 pênaltis, 8 cobranças desperdiçadas, ainda é um cara confiável nesse aspecto. Mas como a fase não ajuda, é o cara que está tentando, de certa forma, se colocar nessa briga pela titularidade com o Pedro, mas ainda não está no seu melhor, ainda não fez por merecer, é normal que se abale em algum momento. Mas hoje o resultado, para mim, passa menos pelos pés do Gabigol. É claro, desperdiçou uma oportunidade, até acabou saindo ali na cara do Léo Jardim, num lance que houve impedimento, a arbitragem marcou impedimento. Não houve, né? Não houve e a arbitragem marcou. Esse gol ia dar o que falar, porque o VAR provavelmente daria o gol. Exatamente. E foi uma bola metida pelo De La Cruz para o Gabriel. Um dos poucos, raros momentos de organização, né, na criação de uma jogada ofensiva ao estilo desses jogadores, né, com os passos trocados por dentro da defesa adversária. Foi um momento diferente do resto do jogo. Então o Gabigol será lembrado na análise dessa partida pelo cara que desperdiçou o pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, mas a verdade é que o Flamengo não jogou para merecer vencer o jogo. E aí essa é a análise maior que deve ser feita. O Flamengo, pela qualidade que tem, por ser superior tecnicamente ao adversário, poderia ter jogado muito mais. Poucas associações de Arrascaeta com De La Cruz, caras que se conhecem da seleção uruguaia, ainda buscando o melhor funcionamento, a melhor engenharia.
No primeiro tempo, o Cebolinha apareceu muito menos do que tem aparecido sob o comando do Tite. Então foi um Flamengo muito abaixo. Do lado do Vasco, houve a competência em igualar esse jogo com organização e principalmente muita disposição do Vasco, até passando do ponto em alguns momentos, no primeiro tempo exagerando nas faltas, até muitos cartões amarelos nesse início, um excesso de vontade, mas era a única maneira do Vasco conseguir fazer um jogo parelho com o Flamengo. O Ramon Dias prometeu isso, que seria um jogo de muito mais entrega, depois daquela derrota para o Nova Iguaçu, em que o Vasco jogou muito pouco. O Ramon Dias prometeu essa mobilização e o Vasco entregou. Se a gente analisar friamente os lances, até o pênalti do Gabigol, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vasco. O Vasco com o Verratti, a cabeçada no primeiro tempo, o lance que ele desperdiça no segundo. Então o Vasco, mesmo jogando eu não digo nem acuado, mais fechado em alguns momentos, até de forma reativa, esperando o Flamengo, teve boas oportunidades para vencer. Bom, galera, tá aí, esse foi um trecho aí do programa Linha de Passe da ESPN, fazendo aí a análise da partida entre Flamengo e Vasco. E ficou bem claro aí que o Vasco se superou na vontade e o Flamengo não venceu por incompetência sua, né, galera? Eu sei não o que acontece com o Flamengo podendo dar um ritmo mais forte ao jogo, entrar com mais vontade, entrar com mais garra. Sinceramente, tomara que não seja aquele Flamengo do ano passado, né? Porque a gente vê ainda resquícios nesse time, apesar das peças, alguns jogadores terem mudado, terem saído do Flamengo, mas parece que ainda não mudou muita coisa. Mas como o Tite mesmo falou, as coisas não acontecem da noite para o dia, a gente não pode ser imediatista no futebol e vamos esperar que o Flamengo evolua. O Vasco jogou na retranca, como sempre joga contra o Flamengo nesses últimos anos, e pôde aí ter alguns lances a seu favor, devido o Flamengo ir para cima e deixar espaços aí na zaga, né? Mas terminou 0-0, a gente queria uma vitória do Flamengo, mas infelizmente não veio, né, galera? Então deixa pra próxima aí, tomara que o Flamengo se recupere no Carioca aí, vai se recuperando, vai chegando ali nas primeiras posições. Então é isso, pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, galera, nos ajuda a bater a meta aí de 4.000 inscritos, tá certo? Deixa o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera, aqui no canal Coração Rubro Negro. E até o nosso próximo vídeo.